Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Everton. Estou aqui hoje para mais uma aula de matemática para vocês. Algumas dicas, alguns macetes, algumas regrinhas importantes para a gente conseguir desenvolver melhor e com mais facilidade, então, os nossos conteúdos, as nossas atividades, os nossos trabalhos de matemática. Beleza? Então se liga aí. Dando sequência no vídeo anterior, da semana passada, que nós trabalhamos frações geratrizes, certo? E nós trabalhamos um pouquinho do conjunto numérico, dos conjuntos numéricos, os números reais, mais necessariamente. E só fazendo uma recapitulação rapidinha, números reais, então, se divide em dois grandes grupos, que são os números racionais e os números irracionais. Os números irracionais, eles são só eles são únicos, eles não se subdividem em outros grupos. Já os números racionais, eles vão se dividir em outros dois grupos, que é o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Temos aí, nesse emaranhado de números e de conjuntos, outros dois tipos de números também bem conhecidos, que é a fração, os números fracionários e os números decimais. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar as frações, certo? Frações geratrizes. Para mim entender as frações geratrizes, para mim entender como que eu chego em uma fração geratriz através do número decimal, a gente vai fazer a ligação entre alguns conjuntos numéricos, entre alguns tipos de números. Então se liga aí porque é tranquilo, é facinho. Vamos trabalhar a ideia de número decimal. O que é número decimal? Em uma definição, em uma definição bem tranquila, número decimal é aquele número que tem vírgula, certo? Escrevi um número qualquer, ele tem vírgula, então quer dizer que ele é considerado um número decimal. Então, se liga aqui, deixa eu escrever um número aqui, 10. 10 é um número decimal? Não. Por quê? Porque ele não tem vírgula, certo? Então ele se encaixa em outro grupo de números. Mas se eu colocar 10,5, quer dizer que agora ele é um número decimal, porque ele não é inteiro, ele tem uma parte decimal. Ou seja, quando eu pego a minha parte inteira e uso só um pedaço dela, quer dizer que esse pedaço é chamado de decimal. E isso vai ser representado após a vírgula. Então, são 10 inteiros e 5 décimos, ou seja, 5 de um inteiro, correto? Tem vírgula decimal. Se ligou aí? Agora vamos lá. Existem dois tipos de números decimais, que são os finitos e os infinitos. Que o nome já deixa bem claro para a gente, Finito tem fim, infinito não tem fim. Ou seja, o decimal é o que tem vírgula. Só que tem números que tem vírgula que tem fim também, que ele termina. Se eu pegar aqui, 0,75, acabou, é 0,75. Ou seja, ele é um número decimal finito. Mas eu posso pegar esse outro número aqui, 0,33333333333 e o resto da vida escrevendo 3. Ou seja, ele não tem fim. Quer dizer então que ele é infinito. Correto? Então, números decimais, existem esses dois tipos de número: finito e infinito. Anotem isso daí. Beleza? Conhecimento até aqui tranquilo? Vamos para uma outra definição aqui. Não, vamos voltar aqui ainda. Voltando aqui para falar isso daqui. Perceba o seguinte. Quando eu tenho esse número decimal infinito e a minha parte decimal aqui, certo? Após a vírgula, se tiver uma sequência lógica, se tiver uma ordem, tiver uma lógica para escrever esses números, por exemplo, aqui é tudo 3, 3, 3, 3, 3, 3, ou seja, tem uma sequência lógica. Se, por exemplo, fosse 31, 31, 31, 31, também tem uma sequência lógica. Isso é chamado de dízima periódica, correto?
dízima periódica. Então, os meus decimal infinito é chamado de dízima periódica, porque ele tem uma sequência, correto? Beleza? Anota aí, porque essa informação é a mais importante para a nossa aula de hoje. Vamos entender aqui agora, né? Pluga para esse lado aqui, números irracionais. O que são números irracionais? Se a gente for pesquisar aí os termos matemáticos, a matemática vai trazer essa definição aqui, ó. Números irracionais são os números, os irracionais não podem ser representados por fração. Ou seja, se eu tenho conjunto de números racionais, que a principal definição dele é todo e qualquer número que pode ser representado por uma fração, é número irracional, é número racional. Então, os que não podem ser representados por uma fração, então é chamado de irracional. Isso é a definição matemática. Para a gente entender melhor o que é isso, ter algum exemplo, é o seguinte: eu tenho o número decimal, correto? Porque ele tem vírgula, e na sua parte decimal, que é o que está depois da vírgula, ele não tem uma sequência lógica, correto? Ele vem vindo número, mas não tem como eu saber qual que é o próximo número, porque ele não tem uma lógica, ele não tem uma sequência ordenada, correto? Então, ele não pode ser escrito na forma de fração, e a sua parte decimal é, matematicamente falando, não periódico, ou seja, não tem uma sequência lógica, não tem uma sequência ordenada. Isso são números irracionais. O número π, vocês já ouviram falar desse número, é aquele número que a gente utiliza para estar fazendo cálculos com circunferência, com círculo. Ele é um número famosíssimo e é irracional. Por quê? Porque ele é um número muito grande. Quando a gente for estudar mais a fundo, a gente vai trabalhar com esse número de forma arredondada, correto? 3,14. Mas ele, em sua essência, ele é um número com milhares de casas decimais. Ele não tem fim. E ele não tem uma sequência lógica. Copiei aqui só alguns. 3,15159265358 e assim por diante. Ele não tem lógica, portanto ele é irracional. Outro macetezinho também, toda raiz inexata, certo? Também é irracional. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é irracional. Por quê? Porque a raiz de 2 não dá um número exato. Ele vai dar o número 1,141,5 e assim por diante. E vai repetindo números, né? vai tendo números ali sem sequência lógica nenhuma, sem ordem nenhuma. Isso quer dizer que ele é irracional. Beleza? Anotem aí, né? Fecha esse conhecimento. Vamos utilizar esse conhecimento aqui durante as aulas, mas o nosso foco hoje mesmo é dízima periódica. Dízima periódica e fração geratriz. Professor, mas o que um tem a ver com o outro? Vamos lá. Vamos lembrar lá da aula do 8º ano, né? Das séries anteriores aí, conhecimento que a gente já tem, essas bagagens que a gente já tem, de conversões de fração para decimal e de decimal para fração. O que eu preciso fazer? De fração para decimal é simples, é só dividir. 3 dividido por 4, 0,75. De decimal para fração, vamos relembrar aqui. O que eu faço? Escrevo o número 100,75 sobre número 1 e a quantidade de casas decimais que eu tenho aqui é a quantidade de zeros que eu acrescento aqui, 0, 0. 75 sobre 100. Professor, mas se eu transformei 3 sobre 4 em 0,75, quando eu transformar 0,75, tinha que voltar para 3 sobre 4, não é? Exatamente. Só que aqui eu trago uma fração um pouco maior. Só que ela é equivalente a essa outra. Se eu simplificar ela vai chegar no 3 sobre 4. Quer ver? 75. Aqui vamos fazer direto? Dá para dividir por 25. E aqui eu também divido por 25. Isso é simplificação. Divido o numerador e o denominador pelo mesmo valor. 75 dividido por 5, 3.
Beleza? Lembrado disso? Tranquilo, né? Aqui, dízima periódica e fração geratriz. É exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho uma fração qualquer que ao transformar em número decimal dá uma dízima periódica, quer dizer que essa fração é chamada de fração geratriz. E quando eu tenho uma dízima periódica que eu quero transformar em fração, eu vou transformar em uma fração geratriz. E é isso que a gente vai aprender agora. Beleza? Então, um minutinho aí, um segundinho para vocês tirar print da tela e para estar anotando essas informações e a gente já volta com a explicação de como transformar a dízima periódica em fração geratriz. Já vimos um pouquinho disso e agora a gente vai ver um outro detalhezinho e vamos aprofundar esse conhecimento, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, né? E deixa o joinha aqui, aciona o sininho da notificação que o YouTube vai estar avisando vocês quando tiver vídeo novo, beleza? Galera, então, voltando aqui com esses exemplos, coloquei 3 exemplos aqui para a gente estar transformando. Perceba o seguinte, eu tenho aqui um exemplo de dízima periódica, outro exemplo de dízima periódica e outro exemplo de dízima periódica. Qual que é a diferença delas? Que essas duas é considerada dízima periódica simples e essa daqui que é chamada de dízima periódica composta. O porquê disso? Vamos entender as partes da nossa dízima periódica. O que está antes da vírgula? É a nossa parte inteira. Correto? A nossa parte inteira. O que está depois da vírgula é a nossa parte decimal. Parte decimal. A parte decimal, perceba o seguinte, que é o número que ela vem se repetindo, certo? 0, aí 3, 3, 3, 3, 3. E eu consigo perceber que ali o 3 vai se repetindo. Esse número que se repete